Gustavo Vieira aqui e no vídeo de hoje você vai aprender um número de mágica comigo utilizando cartas de baralho. Isso mesmo, vocês vão utilizar um baralho para aprender uma mágica agora. Só que antes de você correr para buscar esse baralho e fazer essa mágica comigo, aprender essa mágica comigo, já deixa o seu like aqui, porque ele é bastante importante para fortalecer o canal e outras pessoas conhecerem o nosso canal também. E obviamente, se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e inscreva-se no canal e, claro, ative o sininho das notificações, porque você tem sempre vídeos novos aqui e agora nós estamos voltando com a frequência dos vídeos. Vai acontecer. Esses dias foram absurdamente complexos aqui para colocar as coisas em ordem, mas vai voltar agora o canal com tudo. Então, fiquem ligados e vamos embora pro vídeo. Corre lá para pegar o baralho. Roda a vinheta. Agora que você já tem o baralho aí, eu vou mostrar primeiro qual que é a ideia da mágica, né? Qual que é a ideia da mágica. Ó, primeiro eu vou misturar as cartas sem olhar, né? Então vamos imaginar que eu tenho aqui um espectador nesse momento aqui comigo, porque agora eu não tenho um espectador aqui comigo, mas imagina que eu tenho. Então olha só, vou misturar de fato bem, né? Tudo direitinho aqui, ó, sem fazer absolutamente nada. Então vamos pegar uma carta qualquer aqui, como se fosse alguém escolhendo uma carta. Então olha aí essa carta, certo? Coloca ela de volta aí, ó, e misturo completamente, ó, sem olhar absolutamente nada. Não tem nenhum espelho aqui para onde eu tô. Na verdade, eu tô virado para o lado mesmo. Então, uma carta foi escolhida, uma carta foi perdida completamente aqui. Então, imagina que você pode olhar para os olhos do espectador dessa forma e pedir para ele ficar pensando no nome da carta que ele escolheu. E de repente, eu olho e digo que a carta escolhida... deixa eu ver. Vocês olharam a carta, eu não vi a carta. Então, eu acredito que a carta escolhida tem essa... Não, essa aqui não. Talvez essa. Eu acho que foi essa aqui. Poderia ter sido essa ou essa. Não, eu tenho quase certeza que essa foi justamente a carta escolhida. Então eu quero que vocês fiquem gritando na mente de vocês aí agora. Qual a carta foi escolhida? Isso, fica gritando mentalmente o nome da carta. Isso, vai, fica falando isso. 6 de espadas, 6 de espadas, 6 de espadas. Exatamente 6 de espadas. Foi ou não foi? Fala pra mim que foi. Isso. Se foi o 6 de espadas, já deixa o like. Se você não deixou o like antes, deixa o like agora, porque eu tenho certeza que foi o 6 de espadas. E agora vou mostrar pra vocês como é que faz essa mágica. Vamos comigo? Bom, para fazer essa mágica você vai precisar de algumas cartas, tá? Você pode perceber aqui que não é um baralho completo. O restante do baralho tá aqui. É basicamente metade do baralho que você vai utilizar. Talvez um pouco menos, tá vendo? Um pouco menos da metade do baralho que você vai utilizar. Por quê? Porque essas cartas que eu utilizo aqui em específico, elas são cartas que me permitem fazer uma, entre aspas, trapaça. Tá legal? Ó, todas essas cartas, elas são 6, 9, 7, 5, 8, tá vendo? São sempre as mesmas cartas. Ó, e os ases também. Os ases também podem ser utilizados para isso, tá? Então, como é que eu faço para separar essas cartas? Geralmente, você pode separar na hora, falar que vai usar algumas cartas somente, né? Se o baralho for emprestado. Mas se o baralho for seu, você pode colocar, por exemplo, um as de copas, por exemplo, na frente assim, e aí você sabe que daqui para trás todas as cartas já estão separadas. E aí você deixa esse monte em cima do restante do baralho. E aí você na hora fala, vou separar aqui só, sei lá, só metade do baralho, vamos usar só essa metade, e aí você tem a metade já específica, né? Eu vou mostrar todas as cartas rapidamente e depois vocês podem visualizar. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou explicar o porquê que são essas cartas e depois vocês podem assistir o vídeo novamente para entender melhor o porquê eu utilizo essas cartas e memorizarem também e verem aí quais são as cartas que vocês têm que separar. Por exemplo, o 6 de paus, tá? Se você reparar, ele tem a quantidade de naipes, toda carta tem a quantidade de naipes relativa ao número. Então, o número 6, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Os naipes aqui dos índices, não contam, não. Então, somente esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 9, ele tem 9. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4, que dá 8. Mais um aqui no meio, 9.
E o 7, mesma coisa, 7. O 5, mesma coisa, são 5. E assim, todas as cartas têm a quantidade de naipes no meio relativo ao seu valor. E o mais interessante é que essas cartas em específico que eu mostrei para vocês, elas têm, olha só, por exemplo, o 6. Ele tem 4 naipes que estão com a ponta do naipe apontados para cima e 2 estão apontados para baixo, tá vendo? 1, 2, 3, 4, então a maioria para cima e 2 para baixo, né? Claro que se eu virar assim, a maioria fica para baixo. Então eu sempre mantenho a maioria com as pontas para cima. Então, olha só, nesse caso aqui o 9, ó, o 9 tem 4 aqui apontados para baixo e 5 apontados para cima. O 7, ó, 5 apontados para cima e apenas 2 com a ponta para baixo, né? Agora copas. Copas é um pouco diferente, né? Porque é um coração e eu não uso a ponta, mas eu uso a orientação do coração. O coração geralmente é dessa forma, com a ponta para baixo. Então eu utilizo a orientação correta do coração, ó. Então nós temos 1, 2, 3, a maioria com a orientação correta e 2 com a orientação errada, né? Aqui mesma coisa, um 8, ó. O 8 tem 1, 2, 3, 4, 5 com a orientação correta e apenas 3 com a orientação errada. E assim o de espadas. Espadas eu uso a ponta também, como eu faço com o de paus. Ó, espadas, o 6 de copas, mesma coisa. Ó, 4 corações na orientação correta e 2 só na orientação errada. A única carta de ouros que é possível utilizar é o 7, né? Porque olha só, o 7 você consegue visualizar aqui que tem um ourozinho em cima no meio e o de baixo não tem nada no meio. Então, se eu inverter essa carta, você consegue ver que ela foi invertida porque o ouros veio para baixo, né? Mas qualquer outra carta de ouros não vai funcionar bem, né? Por exemplo, o 4 não vai, porque são 4 ouros, né? O 3 são 3 ouros. Então, nenhuma outra carta de ouros, deixa eu pegar de exemplo aqui para vocês verem. Nenhuma outra carta de ouros, por exemplo, ó, o 8 não tem nada. O 6 de ouros, ó, não tem como distinguir se está de ponta cabeça ou não, tá vendo? Então, basicamente, essas cartas que eu separei aqui, elas têm como você saber se elas estão de ponta cabeça ou não. Então, esse é o grande lance, o grande segredo para essa mágica acontecer. Você coloca numa orientação que você se lembre e aí você pode misturar à vontade, E aí você pede ao espectador para tirar uma carta. Peraí que agora o espectador tirou essa carta, na verdade ela voou da minha mão. Então o espectador tira uma carta qualquer, nesse caso eu virei o meu rosto aqui, né? Tirei uma qualquer. E olha só, quando o espectador tira a carta, a única coisa que eu tenho que observar é se ele pegou a carta, virou dessa forma e vai devolver ela dessa forma, ou se ele pegou a carta assim, ó, invertendo. Então, se ele pegou a carta assim, olhou e vai me devolver assim, o que acontece é, na hora que eu for, ele tirou a carta, o que eu vou fazer na hora de não olhar, né, de virar o meu rosto para não olhar, eu vou inverter todo o baralho. Porque na hora que ele devolver a carta dele, a dele vai ser a única carta invertida, a única carta com o naipe fora da posição. Então, se eu, aqui como eu que fiz voltado para vocês aqui, eu fiz isso, eu já tirei invertendo a carta. Então, eu já coloquei ela de volta aqui, ó. Agora, olha o que acontece. Mesmo que eu misture, claro, vocês já viram a carta, mas mesmo que eu misture, eu vou olhando aqui, ó. Na hora que eu for olhando as cartas, aqui, ó, orientação para baixo, orientação maioria para baixo, maioria para baixo. Aqui a maioria tá para baixo, para baixo, para baixo, aqui para baixo, aqui. Então eu sei que essa aqui foi a carta escolhida, o 5 de copas, porque é a única que tá com a orientação correta, a maioria dos naipes aqui para cima, ó, todos os outros estão com a orientação contrária, então eu sei que a carta escolhida foi o 5 de copas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou misturar, eu vou tirar uma carta e vou inverter para que vocês possam ver a orientação correta. Deixa eu ver uma delas aqui. Eu vou tirar essa carta aqui, vou inverter ela e vou colocar aqui no meio. Agora eu vou mostrar para vocês e vocês me digam se vocês conseguem identificar. 8 de espadas, as de espadas, 3 de copas, 3 de paus, 5 de paus, 5 de espadas, 9 de espadas, 7 de espadas, 3 de espadas,
8 de copas, as de paus, 6 de copas, 8 de paus, 9 de copas, 7 de ouros, 6 de espadas, as de copas, 7 de copas, 5 de copas, 7 de paus, 9 de paus, 6 de paus e 6 de copas. E aí, identificaram que carta que eu escolhi invertir aqui? Se vocês disseram as de paus, você acertou, você já entendeu como funciona e já está apto a apresentar essa mágica. Se ainda não, assiste esse vídeo novamente, que eu tenho certeza que vocês vão aprender, porque é super simples, super fácil e vocês vão gostar de divertir as pessoas aí com essa mágica, beleza? Então, mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal porque ajuda o canal a crescer e a nossa meta é bater 100 mil inscritos até o final deste ano de 2020. Então, ajudem-nos a bater essa meta. Nós vamos chegar a 100 mil inscritos e, claro, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e bora! Fiquem ligados e na próxima semana tem mais novidades para vocês. Valeu!